glória a Deus. Abra sua Bíblia. Vamos ler em Mateus 6, 16 a 18. Mateus capítulo 6. Vamos dar sequência ao nosso estudo. Quem esteve aqui no culto de domingo era para ter um culto diferente hoje, né? Capítulo 6, 16 a 18. Glória a Deus. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, que está oculto. Teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará. Mateus 17, 20 e 21. Glória a Deus. 17, 20 e 21, os versículos. Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Palavra de Deus, tome assento. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos falando sobre aprendendo a cuidar de mim mesmo, e já falamos várias coisas, estamos na altura de falar sobre manutenção e alimento, né, da nossa vida espiritual. Se tem algo importantíssimo para alimentar a nossa vida, é a vida de oração. Uma das coisas importantíssimas de manutenção e alimento para a vida espiritual é a oração. Vocês estão prestando atenção? Está vendo tudo? A oração, ela revela muitas coisas, e nós já falamos sobre isso. A oração, ela revela que nós queremos comunhão com Deus. A oração, ela revela que nós dependemos de Deus. Nós precisamos de Deus. A oração, ela revela que eu tenho interesse na comunhão com Deus. A oração, ela é o alimento da alma e ela é a respiração da alma. A oração é o que os pulmões são para o nosso corpo. Então, quem não tem vida de oração, você, infelizmente, é uma farsa. Porque todo crente tem vida de oração. Todo crente tem alguns pilares que eles não são achados fora da vida de alguém que está ligado com Deus. E um destes é o pilar da oração, o pilar do jejum, o pilar de uma vida santificada, o pilar da santificação, o pilar da fidelidade a Deus e na sua casa. Então tem coisas que revelam o cristão fiel, o cristão honesto, o pilar da adoração. Todo crente em Cristo que é cristão de verdade, ele adora o seu Senhor, ele ama o seu Senhor, ele tem um comportamento diferenciado para com o seu Senhor. E quando nós não temos estas coisas, nós estamos deficientes. Tem alguma coisa errada e a gente precisa consertar, senão você vai caminhar um pouquinho, lá na frente você tomba. Porque estas coisas,
são a manutenção da nossa vida. É o que fortalece a nossa vida. E a igreja, ela não é um lugar de associação, de encontro com palestrantes. Não. A igreja é o lugar onde Deus fala e o povo obedece. O povo de Deus, né? O povo que não é de Deus não vai obedecer, vai ficar inventando história. E nós estamos falando então desses dois pilares associados: oração e jejum. Há um poder tremendo quando eles vêm juntos. Quando alguém ora e jejua. É tanto que nós lemos aqui o versículo 20, que fala da fé. Por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiver de fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa, Castro, não é pela fé primeiro. Tem que ter jejum e oração. Os filhos de Seva, com certeza, falaram com fé, em nome do Jesus que Paulo prega. É fé, ué, não é? Porque eles chegaram a encarar demônio, eles tinham medo de demônio. Então tiveram fé, mas eles não tinham vida com Deus. Apanharam dos demônios. Então, a fé, na verdade, verdadeira, ela é a fé que me leva a orar e jejuar. Santificar, ter compromisso, ter aliança. Sabe o que mais nós temos hoje? Pessoas querendo fazer a obra do jeito que elas querem fazer. Não é mais a organização igreja, não. Vou na igreja o dia que eu quero, agora eu não vou não, depois eu vou. Agora eu não posso não, depois eu vou. Não tem compromisso. Escuta aqui, olha para a Bíblia. Existe uma organização chamada igreja. E existem lideranças para liderar os nossos ministérios. Eu estou aqui porque o pastor Francisco me mandou para cá. Entende isso ou tem que explicar? Não, mas as pessoas querem fazer obra do jeito que imaginam. Não, vou abrir um trabalho de evangelismo ali. Não, eu vou fazer não sei o que aqui. Eu vou fazer, não, você vai fazer parte de uma igreja séria. E vai deixar Deus dirigir o ministério, formar o seu ministério. E unir as pessoas para fazer uma obra que faça diferença na terra. Ou não dá para ver isso na Bíblia Sagrada? Ou nós não vivemos mais a palavra? Por que que Deus levantou Paulo? E por que que Paulo levantou Timóteo? Um líder regional. Por que que ele diz para ir consagrando presbítero, levantando pessoas? É a igreja, irmãos. Faça parte de verdade. Não seja uma farsa. Faça parte de verdade da igreja. Mas eu não gosto dessa. Procura outra que seja honesta. Mas faça parte e seja honesto. Seja alguém que realmente obedeça à autoridade. Se você não obedece, você não tem autoridade. Só se tem autoridade se obedece. E nós falamos aqui então já falamos uma parte sobre oração e jejum, que é a manutenção e alimento, e vamos terminar hoje esse assunto. Mas eu quero lembrar com vocês alguns versículos e passagens que assinam embaixo dessa questão da oração e jejum, e nós já falamos a primeira parte, eu não vou repetir aqui não, tá bom? Marcos 9:29 diz assim: ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum, concordando com o texto lido. Joel 2:12, agora porém declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Jejum, lamento e pranto. Atos 14:23, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Outra passagem, Atos 13:2, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo,
separe-me Barnabé e Saulo para a obra a que tenho os chamado. Atos 13:3. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Esther 4:16. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Neemias 1:4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me e jejuando e orando ao Deus dos céus. Lucas 2:37. E então permanecerá a viúva até a idade de 80, permanecera viúva até a idade de 84 anos. Reúnam as autoridades, até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Joel 1:14. Decrete um jejum santo, convoque uma assembleia sagrada, reúna as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Salmo 35:13. Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Daniel 9:3. Por isso me voltei para o Senhor Deus em orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Daniel 10:3. Não comi nada saboroso, carne, vinho, nem provei, e não usei nenhuma essência aromática até que se passassem as 3 semanas, 15 dias de oração e jejum, 21 dias. E Davi implorou a Deus, segundo Samuel 12:16, em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. A Bíblia é repleta de passagens onde o seu povo, quando precisa de algo, estão em crise, eles entram em oração e jejum, suplicando ao céu a mudança da sentença, a alteração do comando, o vencer sobre os seus inimigos, o poder para expulsar demônios, o poder para entender a palavra de Deus, o poder para ungir pessoas e enviar para o santo ministério. A igreja, ela é movida por jejum e oração. A igreja é movida por pessoas que se levantam no clamor diante do céu, que creem no poder da ação desse Deus todo-poderoso. O jejum e a oração. Segundo Crônicas 20, abram por favor, passagem por demais conhecida. Segundo o livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 20. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que está acontecendo. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. A causa era impossível. Josafá não venceria nem a meia tribo que estava no meio dessas duas. E Josafá, viu que era impossível essa vitória. Por certo, olhou para a sua família, olhou para o seu povo, olhou para a sua nação. E ele disse: só há uma solução, vamos nos colocar em jejum e oração diante de Deus. Aleluia, a resposta veio em seguida. Olha o que diz 14 a 17 do mesmo capítulo.
Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: Dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Zins, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Deus mandou a resposta do céu: vocês vão vencer sem lutar. Vocês vão vencer sem lutar. Sem lutar com quem? Com os inimigos. Porque vocês já lutaram através da oração e do jejum. Nós temos, infelizmente, a mania de procurar pastores, pastoras, pessoas que oram, pessoas que buscam. Nós temos a mania de buscar os trabalhos que acompanham pessoas e esperar tudo primeiro nessas pessoas e nesses lugares. Por fim, quando não dá certo, alguns se levantam para orar e jejuar. Mas o fiel servo é aquele que, quando o mal se levanta, ele já está de joelho em oração e jejum, pagando o preço. A gente tem que orar e jejuar antes da tempestade. Jesus dá esse exemplo bem claro. Jesus, ele está no monte orando, o povo está lá no meio do mar, e de repente uma tempestade se levanta, e eles começam a apavorar, e Jesus vem andando sobre as águas. Quem repreende o mar é Jesus. Quem vence o problema é Jesus, porque estava orando e jejuando. Os discípulos, a atenção é chamada deles, porque eles não tiveram ação. Orar e jejuar traz sensibilidade. Orar e jejuar traz ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus. Orar e jejuar faz a gente sensível às coisas espirituais. Por exemplo, você que nunca jejua, está ouvindo essa palavra, não está falando muito com você, mas os que jejuam já estão sentindo a graça de Deus, porque o espiritual toca no espiritual. O natural não entende as coisas espirituais e nem as discerne, mas o homem espiritual, a mulher espiritual, discerne as coisas espirituais, e por ninguém é discernido. Por isso que a gente vê glória a Deus nessa hora para muitos, mas outros ficam caladinhos, não sabem o que fala, é porque não tem compromisso com uma vida espiritual ainda, mas pode ter quando der crédito à palavra de Deus. Então, como o profeta disse e profetizou aqui, falando em nome de Deus, assim aconteceu. 24, entretanto chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Deus destruiu todos, porque oraram e jejuaram. Chegaram lá, não precisaram de usar espada. A única coisa que eles precisaram usar depois da oração e jejum foi louvor, adoração ao Senhor. E foi o que Deus exigiu: vai na frente cantando e deixa que eu vou lutar, pelejar por vocês. Então o jejum e a oração tem que ser algo na minha vida que as pessoas encontram. Quando seguimos a direção de Deus, conseguimos o impossível com um desgaste muito menor do que as tentativas fracassadas sem a direção de Deus. Muitos cristãos já perderam o hábito, ou sequer nunca sentiram a necessidade de jejuar e orar, por achar que o cristianismo de ir à igreja no domingo, ouvir a pregação e voltar para casa é o suficiente. Mas, irmãos, eu louvo a Deus pela riqueza da sua palavra. Ela possui tesouros inestimáveis, e todos os que estão dispostos a buscá-los
entram em um outro nível de intimidade com Deus. Não faça parte da igreja como que de vez em quando indo na igreja, de vez em quando ouvindo uma palavra. Não, mergulha. O que é que Deus falou conosco? Mergulha, entra, para de meio termo, para de meio caminho, vamos ser de Deus. Vamos sair de casa com vontade de adorar e não de brigar. Sair de casa e vem cantando no caminho. Estamos nos preparando para estar dentro da casa de Deus. As revelações. A prática do jejum e da oração é também utilizada em momentos que exigem uma direção muito específica de Deus, ou uma revelação do futuro. Foi por isso que nós lemos que Daniel, ele percebeu que estava cumprindo, tinha cumprido as 70 semanas. E Daniel vai para a oração e o jejum, e ele vai pagar um preço pela nação. E já havia se cumprido os 70 anos. Quando você faz um estudo mais minucioso, mais profundo sobre a questão da cronologia, o povo, ao invés de voltar quando completou as 70 semanas, não, eles voltam com 73 anos. Tem coisa que não aconteceu na nossa vida porque ainda não entramos no propósito que Deus espera. O tempo de Deus já aconteceu. O tempo de Deus já chegou. E está passando 1 ano, está passando 2 anos, está passando 3 anos. Mas Deus falou, por que não aconteceu? Por que você não mergulha? Por que não perdoa logo quem tem que perdoar e para com essa conversa fiada? O pastor não me consagra nunca, acho que eu não... Pelo amor de Deus, irmão, o pastor não deve consagrar ninguém. Deus é que deve consagrar. Tenha mentalidade cristã, mentalidade espiritual. É Deus que levanta, é Deus que consagra, é Deus que diz, separa Barnabé e Saulo. É o Espírito Santo. Aí a gente fica murmurando, brigando, não tem vida espiritual, reclamando, apontando o dedo, por que não sei o quê, por que foi fulano? Aqui parece que é proibido consagrar uma pessoa. E eu entendo que tem muita gente que tem sonho de ser consagrado, levantado, alcançar mais um cargo, mais um degrau e outro degrau, isso é maravilhoso, mas não pode ter inveja e nem sentimento faccioso no coração, pelo amor de Deus. Consagra uma pessoa, por que consagrou fulano, não consagrou o ciclano? Porque é predileto do pastor. Que predileto, irmão? Tem gente que eu consagro que se dependesse de mim eu não consagraria. Nós temos que ter vida espiritual para discernir as coisas espirituais. Aí ao invés de mergulhar nas coisas de Deus, não, mergulha naquilo que vai se levantar em desfavor da própria pessoa. É hora de acordar. O Daniel foi ouvido. 3 anos passaram da data certa. Mas porque se Daniel não tivesse orado e jejuado, ia mais 5, mais 7, até que alguém despertasse a clamar. E Deus não podia fazer, Deus pode fazer o que Ele quiser, mas Ele deu a nós parceria. Se Deus quisesse abençoar todas as igrejas que Ele tem, Ele abençoaria. Encher todas as igrejas que Ele tem, Ele encheria. Só que Ele deu parceria. Tem que pagar o preço aqui, tem que pagar o preço aí. Tem que entrar no trilho de Deus. Chega de perder tempo, é hora de acordar. Chega de dormir na casa de Deus. Deus mandou um anjo do céu porque havia um servo dobrado diante dele, fraco, de tanto orar e jejuar. E o Gabriel chegou para trazer a mensagem. E uma das primeiras palavras que sai da boca do Gabriel é: Daniel, homem muito amado pelo céu. Estude a vida do Daniel e você vai ver o que é ser amado. Nós temos que entender, irmãos, que tem vitórias que jamais acontecerão na nossa vida se nós não nos levantarmos. Mas deixa eu te falar uma coisa para que não haja confusão.
Seu jejum não compra Deus. O Daniel, quando o Gabriel veio dar a resposta, não é bem o que ele esperava. Daniel, ainda tem mais reis, ainda vai ter mais dor, vai ter mais sofrimento, ainda tem muita história para desenrolar. Só te digo uma coisa, tu vá até o fim. Seja fiel e vá até o fim, Daniel. A resposta não foi a que Daniel esperava. A resposta foi a que Deus tinha, conforme a soberania que Ele é. Ou que Ele tem. Quando que é o momento de fazer um propósito mais específico e maior? No momento de crises, dificuldades muito grandes. O momento que Deus fala com você. Deus fala, quer um propósito assim, assim, atenda. Mas tem que discernir se a voz realmente é de Deus, ou se é sua, se é um querer seu. Como que eu sei? Faça prova, faça teste, Deus confirma. Tudo. Fora disso, nós temos que ter uma vida regular de jejum e oração. 2, 3 jejuns por semana. Sempre o meu momento da oração, o relógio de oração. Uma das coisas mais difíceis hoje na terra é a vida espiritual da igreja. Se a igreja tivesse a vida espiritual que Deus tem para ela, e já está disponível para ela, cada culto tinha arrebatamento de vidas. Nenhum glória. Por quê? Porque o interesse nosso não é ser arrebatado e ver a glória de Deus. É que Deus abra uma porta, é que Deus manda um dinheiro para mim, é que Deus resolva meu casamento. O dia que você mudar de atitude e procurar ser cheio do Espírito Santo, Deus resolve as outras coisas na medida da sua vontade. Eu lembro que Deus falou comigo numa ocasião, quando era novo convertido, e Deus me pediu pela primeira vez que eu jejuasse 2 dias seguidos. E o testemunho sempre é para a glória de Deus, e ninguém faz nada sem a graça de Deus, né? Sem a graça de Deus, você não vai até meio-dia sem comer. Precisa da graça. E aí Deus falou conosco, porque a minha sogra estava acometida de uma enfermidade terrível, e ela tinha que operar no dia seguinte, no terceiro dia do dia que Deus falou comigo. E Deus tocou na vida do pastor Jesuel também, e ele entrou no mesmo propósito. E nós marcamos de na noite, fiquei de jejum naquele dia, e na noite nós iríamos lá na fazenda onde a minha sogra morava, estava, e para orar por ela a hora que Deus desse a ordem. E era para eles esse propósito. E quando foi à noite, deu uma fraqueza muito grande, e eu não conseguia ir. E aí eu falei com a Vilcelene, e ela começou a chorar, e chorou compulsivamente. E eu falei, amor, então nós vamos lá então, tal. Ela, não, você vai achar ruim. Não, então vamos, não, fica, tal. E acabamos que ficamos, e eu estava muito fraco com aquele propósito. E fui para o meu quarto orar, ela foi dormir. Quando eu cheguei da oração do meu quarto para o quarto nosso, e ela estava dormindo, e ela começou a falar em línguas, eu deitei, e ela começou a falar em línguas estranhas, fluentemente, sem nenhuma interferência. E eu fui virando devagar, para não acordá-la, porque entendi que Deus queria fazer algo. E aí, quando eu fui virando devagarzinho assim, para entender, ouvir, Deus tomou a boca dela e disse, não te preocupes, ela está sob profundo sono, eu quero falar contigo. Aí Deus falou, foi feita uma obra cruzada contra a mãe da minha serva, obra de morte, e foi falando como que aconteceu. Era o meu propósito que vocês fossem e estivessem lá orando. E eu entendi que Deus, mesmo com fraqueza, Ele quer que a gente obedeça o que Ele mandou.
E ele disse, amanhã cedo, nas minhas palavras, amanhã cedo vocês pegam o carro e vão lá e vão em oração e eu vou dar o momento certo de orar por ela. Aí disse, eu sei que tu estás fraco, levanta as tuas mãos. E eu levantei as minhas mãos, eu te alimento agora. Da ponta dos meus dedos foi entrando como que uma força, uma energia do céu. E o meu corpo foi fortalecendo e parecia que eu tinha chegado de um banquete. E Deus falou assim, não te preocupes porque estou fortalecendo o meu também que está nesse propósito contigo. Acordei de manhã, fui até o Gervásio, que era um macumbeiro, um feiticeiro, e Jesus converteu, hoje ele é pastor presidente de um campo. Ele trabalhava conosco na tarde da bênção, eu era o líder da tarde da bênção, mas eu e minha esposa e mais 3 casais. E aí, falei, Gervásio, Deus falou obra cruzada, sim, sim. Ele falou assim, esse tipo de obra, meu irmão, a pessoa vai na sexta-feira, faz a oferenda, volta na outra sexta para descobrir de que jeito que morreu a pessoa que foi alvo da oferenda. E eu disse, é sério? E nós pegamos e fomos para a fazenda. Chegamos lá, eu e Jesuel descemos para a cachoeira lá embaixo para orar. E quando estávamos orando, nossas forças sumiram de novo. E apareceram, eu vi e ele viu simultaneamente, demônios como ninjas cercando aquela cachoeira embaixo. E nós começamos a orar, não tinha força para falar, tamanha guerra espiritual. E nós continuamos falando, Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso. E fomos orando, orando, orando. Quando deu 5 da tarde, rompeu aquela barreira. E nós subimos para onde está a casa estava a casa da minha sogra, com o esposo, o Jacinto, que era incrédulo, que também deu problema, muito, não aceitava Jesus. E quando chegamos lá, eu falei, tia Bé, a gente chama tia Bé de maneira assim, não é? A minha sogra, vamos orar aqui. Começamos a falar e nós vimos uma casta de demônios subindo no mesmo lugar, no mesmo trajeto que nós viemos. E ele subiu em cima da casa, eu via, Jesuel via, Vilcelene via. Aí aquele barulhão em volta, a gente vendo o mundo espiritual e orando pela tia Bé, que estava cometida desse mal, dessa obra maligna. E aí de repente Deus me mostrou em volta da casa, onde a varanda que estávamos orando, aqueles fios de água que ficam em restaurante muitas vezes, já viram? Deus me mostrou em volta daquele lugar, o Senhor mostrou aqueles fios de águas. E eu pensei na minha mente orando, o que é isso? E Deus disse, não te preocupe, são as lágrimas dos santos que eu estou fazendo clamar agora por esse momento. E aí eu senti uma força, uma glória de Deus. E eu via demônios como um porco em cima, fazendo com os pés, arrastando assim no telhado. E eu dizia, tu não pode entrar aqui, olha as lágrimas dos santos, olha as lágrimas dos santos. Você não pode, você está derrotado. Mal, saia desse corpo agora. E nós fomos orando. Tudo que tinha de enfermidade na tia Bé desapareceu, murchou na hora. E ela começou a chorar, eu estou curada, eu estou curada. E eu virei para o Jacinto e falei, você quer aceitar Jesus? Ele ajoelhou chorando e aceitando a Jesus. Jejum e oração. Tem batalha, tem guerra, mas como o Senhor disse a Josafá, eu sou contigo. Não vai vencer nenhum mal, eu sou contigo. Então, para a glória de Jesus Cristo, aconteceu essa obra maravilhosa. E nós entendemos muitas coisas. É preciso ter... Não é chegar e expulsar o demônio. Você tem que estar com a graça de Deus para que não haja retaliações depois. Jesus muitas vezes pode fazer milagre, pode
operar numa vida que não ora e não jejua, mas depois o diabo vai levantar retaliações. Mas uma vez que você clama, que você tem a vida com Deus e propósito, Ele é o guarda fiel de Israel. Ele é o nosso escudo forte, todo poderoso, que guarda todos nós. Deus quer levantar uma igreja com propósitos. Que não jejua para ser consagrado, jejua para ser usado. Não jejua para que o pastor veja ele, jejua para que Deus se agrade dele. Há uma diferença. E aí esse tipo de gente para de brigar com o altar, com as mensagens, com o sistema, com o jeito que se faz. Eles amam isso, porque eles querem isso. É uma prática poderosa, meus irmãos. Jejum pode impactar nação, mudar história de nações. Deus não quer um povo como associados, Ele quer membros no corpo. Jejum e oração faz projetos prosperar. Esdras é um dos homens de Deus que muito nos inspira na Bíblia. Quando ele se dispôs a ir a Jerusalém para ajudar na reconstrução e levar os cativos, ele e todo o povo jejuaram pedindo ao Senhor que lhes desse boa viagem e lhes guardasse no caminho. Foi o que aconteceu. E olha que o caminho deles era um caminho de inimigos. Era fatal que não chegassem ao destino por causa desse tempo que acontecia nesse trajeto. Mas Deus guardou todos eles, porque eles oraram e jejuaram. Uma coisa, meus irmãos, quando a gente jejua e ora, eu estou falando de jejum e oração de gente aliançada com Deus, certo? Os irmãos que estão atuando aí, pode sentar, pode tomar assento. Nós decidimos aqui na reunião que depois que passar o movimento, podem tomar assento, ok? Glória a Deus. Quando a pessoa tem vida de propósito, ela não tem preguiça espiritual. Quando vem qualquer coisa, ela tem discernimento espiritual. Nós já oramos com pessoas com trabalho de libertação, que Deus mostrava um bicho preguiça, literalmente, nas costas, na coluna da pessoa, abraçando a nuca da pessoa. Quando Deus mostrava, ele parava de orar. Está tendo muita preguiça, irmã? Desânimo, falta de... eu estou assim, tem tempo e tal, não sei o quê. É um demônio que está nas suas costas, o bicho manifestava. Quando você estiver muito indisposta, do ponto de vista espiritual, cuidado. Levanta, expulsa. Em nome de Jesus, tenha discernimento espiritual. Quando nós recobrarmos o discernimento espiritual, a vida espiritual, irmãos, nós vamos parar de brigar com o altar e vamos lutar pelo altar. Parar de brigar, de falar mal um do outro e vamos lutar pelo outro e amar o outro. Porque vida espiritual é vida de Deus em mim. Não haverá ninguém falando mal disso, falando mal daquilo. Nós vamos procurar entender. Quero te dar uma dica aqui. Lembra quando você era novo convertido? Para você, novo convertido, todo mundo na igreja era santo, sim ou não? E quando alguém falasse mal de alguém, você achava bom? Não. Você defendia. Eu estou falando para quem teve vida espiritual. Teve gente que nunca teve, é outra história. A gente queria defender o irmão. Fala não, faça isso não. Mas nós também temos defeito, não faz isso não. A gente ajudava o outro. Só que quando morre a vida espiritual, a gente compactua com o falar mal. Deixa o Satanás usar a língua, usar a mente. E a gente atinge o irmão pelo qual Jesus morreu.
A gente atinge uma igreja pela qual Jesus morreu. É hora de acordar. Não pode levantar a mão não, né? Fica ruim levantar a mão nessa hora, né? Não sabe a igreja que faz parte. Irmãos, infelizmente, escute bem, 3 pessoas falando mal, 297 falando bem, 3 influencia mais que 297. Tem pessoa que uma só pode destruir uma igreja. Coré, Datã e Abirão, 3 revoltaram o embrião da nação de Deus no deserto e levaram à rebelião. Cuidado, levanta a vida espiritual. Nós temos que ter manutenção na nossa vida espiritual. Nós temos que ter consciência espiritual. Estamos trabalhando por uma só causa, para um só Senhor, visando uma só eternidade. A minha oração é que o Senhor desperte o seu povo. E que ao invés de nós lutarmos por riquezas materiais, lutemos pelas espirituais. Eu tenho muito mais do que mereço, irmãos, mas nunca lutei por essas coisas, eu lutei pela espiritual. Eu cuido daquilo que Deus me deu e o dia que Ele quiser tirar, Ele é meu Deus. Mas a gente luta pelas riquezas espirituais. É isso que a gente luta, ser fiel, estar voltado para Deus, estar na casa de Deus, ser igreja verdadeira. Então vamos levantar na prática do jejum e da oração. Que nós tenhamos essa prática. E tudo vai ser diferente com certeza na nossa vida. Você pode ter certeza, meu irmão. Tudo vai ser diferente. Quando o propósito de Deus com isso é levantar a nossa vida espiritual. E levantar a vida espiritual não tem a ver primeiro com dons, tem a ver com fruto. Não tem a ver primeiro com Deus me usar, tem a ver primeiro com eu ser e me tornar alguém do uso de Deus para a glória de Deus, conforme a vontade de Deus. Aí Ele trabalha a minha vida espiritual. Ninguém poderia, irmãos, fazer a obra de Deus se não aprendesse a amar, se não aprendesse a perdoar, se não aprendesse a suportar uns aos outros, se não aprendesse a ser humilde para reconhecer seus erros e suas falhas. Deus quer levantar a sua vida espiritual. Mas eu te digo, é impossível que a vida espiritual se levante sem oração e jejum. E falo isso com tristeza, porque tem pessoas que ocupam cargos na igreja, mas não estão jejuando mais. Imagina, os membros têm que ter vida de oração e jejum. Irmãos, uma das coisas que mais nos leva a escorregar é a falta de jejum e oração. Porque quando você perde o discernimento espiritual, as coisas naturais começam a falar mais alto que as espirituais. E aí faltar na igreja para ficar trabalhando, ficar dormindo na igreja, é natural. O espiritual não. Não, mas eu estava dando um sono na igreja, falei, não está certo. Por quê? Porque eu amo a igreja e amo a palavra. Não está certo. O discernimento vem na hora. Quando você vê que a igreja está tendo barulho demais, você fala, isso aqui não está certo. Isso aqui é ação maligna. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Traga paz à igreja. Repreende toda perturbação, Senhor. Repreende todo o mal. Quando você começa
a ouvir a palavra e começa a devagar na mente. E você começa, não estou conseguindo concentrar. Satanás, em nome de Jesus. Por quê? Porque tem vida espiritual, você consegue discernir. Você sabe que você está sendo, alguém está querendo te ludibriar, te enganar, te atrapalhar. Eu tenho andado meio nervoso demais ultimamente. Mas eu parei de orar e jejuar. Não, mas quando a vida natural está falando mais alto, ele disse, não tem nada a ver não. Nada a ver. Uma oração em jejum, ora. Eu tenho Jesus no meu coração. Já viu desviado? Desviado é assim, eu tenho Jesus. Aí. Por que você quer falar sobre isso? Você não é melhor do que eu? Lá na sua igreja não tem gente que peca, não? Fica ignorante, arrogante. O espiritual não. O espiritual você chega para ele ter uma palavra de Deus para você. Ele fala assim, pode falar meu irmão, o que for, pode falar. Do jeito que Deus te deu, fala comigo que eu quero ouvir. E o carnal, veio, o que você vai falar aí? Porque eu não sou daqueles que deixam enganar, não, por profecias que não tem nada a ver com Deus, não. Há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O que é carnal com o espiritual. Há uma diferença. O espiritual, ele tem desejos diferentes. A pessoa que se torna espiritual, irmãos, e eu não estou falando de fanatismo, estou falando de espiritual, fidelidade. O que é fidelidade? É a pessoa que luta para viver essa palavra aqui, ó. Tudo que está escrito nela, quem luta para viver não é fanático, é fiel. Fanatismo é defender algo sem causa. Defender algo que não tem justificativa. Não mentir não é fanatismo, é fidelidade. Não roubar, não matar, não perseguir, não falar mal. Orar para comer. Orar para deitar, orar para levantar, ter vida de oração, ter vida de jejum, não é fanatismo, é fidelidade. Os homens da palavra e as mulheres da palavra podem ser e devem ser nossos exemplos, sim ou não? Então, Paulo orava, Paulo mentia, Paulo roubava, Paulo vivia em pecado, Paulo defendia o pecado, ele era fiel, não era fanático, ele era fiel. O natural, ele começa a defender pecados, ele começa a usar palavras como, quem não mente? Quem não erra? Jesus disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas ele falou para pessoas que queriam matar uma mulher. Você está querendo matar alguém? Mas aí a gente entende os versículos e arruma um jeito de dar desculpa para a nossa carnalidade. Aí você vai chamar a atenção, por que você não avisou? É porque... Não precisa avisar não, irmão. Não precisa avisar não. Naquela hora dá vontade de você ser empresário e ele ser funcionário. Você fala, passa lá no DP e o seu acerto já vai estar lá. É porque, não, eu não gosto de ignorante. Passa lá. Tem que ter humildade. Tem que respeitar a autoridade. Está errado, assuma que está errado. Não fica dando desculpa para os seus erros. Mas aí tem que ter vida de oração e jejum. Por quê, pastor? Porque o jejum disciplina. O jejum tira o poder da carne. Você está dizendo agora quem manda aqui é o Espírito Santo. A princípio, quando você vai jejuar e não tem vida de jejum, você começa a ter ataques de nervosismo. Passaram por isso? Nervoso, eu não sei porque eu estou jejuando, mas fico nervoso. É porque você está lutando contra essa carne que não vale o sal da janta. Você está lutando contra uma carne que sempre reinou e dominou. E o jejum está tirando o poder dela.
Mais na frente você vai entender isso, a carne vai estar dominada e esse nervosismo todo não vai acontecer mais. O que vai acontecer é a aflição da alma, porque você está buscando algo, você está orando, você está chorando, então tem aflição. Deixa eu te falar outra coisa. Quando a nossa vida espiritual ela está ativa, ela está viva, os sentimentos de Jesus vêm para nós. E deixa eu te falar, o coração de Jesus nesses dias está doendo. Porque tem muita gente morrendo. Tem muita gente em depressão. Tem muita gente em solidão. Tem muita gente desprezado. E a igreja está preocupada com outras coisas. Nunca, irmãos, se houve na nossa geração tanta dor quanto os dias de hoje. A angústia, o pavor, o medo nas pessoas. E Jesus está vendo tudo isso e quer arrancar isso. Se nós tivéssemos esse sentimento, teríamos abandonado o pecado, teríamos nos colocado diante de Deus, pronto e restaurado para que Ele eliminasse a praga. Deus ainda espera um povo se levantar nesse tempo. O sentimento do Senhor é salvar a todos. Quantas pessoas morreram sem Deus? Quantas pessoas foram para o inferno sem Deus? É hora da igreja levantar espiritualmente. É hora da igreja sentir a dor do outro. É hora da igreja sentir a dor dos que estão aí sofrendo. Eu dei a notícia aqui do nosso pastor presidente que saiu da UTI, foi para o quarto. E eu vi a maioria das pessoas aqui comemorando, alegre. Mas vi umas pessoas que nem manifestaram nada. E se fosse sua mãe, fosse seu pai, se fosse você? Nós não temos empatia. Muitos não têm empatia mais. Mas eu estou muito feliz e sei que a maioria está feliz. Nosso pastor, o guerreiro, foi arrancado da UTI. Foi um milagre que aconteceu na vida do nosso pastor. Aquele irmão Danilo Rico, muito querido, que eu pedi oração, aprove ao Senhor recolhê-lo para as mansões celestiais. E ele é um homem de caráter, um homem equilibrado, um homem de Deus, doutor, pastor, mas humilde. Gostava mais de ser chamado de diácono. O céu se alegrou com ele. A família está chorando. Muita gente chorando. E nós precisamos orar a Deus. Senhor, estende as mãos. Senhor, tem misericórdia. Senhor, ajuda essas pessoas que choram, que sofrem. Mas nós não estamos muito preocupados com isso. Na verdade, nós somos bons e ficamos bem especialistas em discursos. Somos bons para debater nas redes sociais, somos bons para dar palavras, mas não somos muito bons para chorar pelos que choram. É necessário, irmãos, levantar a vida espiritual. Aí a gente tem a mente de Cristo, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Aí o caráter do Senhor vem para nós. Porque vida espiritual é o Espírito Santo em nós e Ele forma Cristo em nós. O sonho de Deus é uma igreja cristã. É uma igreja que seja conhecida porque ela é imitadora do Senhor Jesus Cristo. É uma igreja que é conhecida porque ela é testemunho de vida no lar que mora, na casa que mora, no lugar que trabalha, na escola que estuda. Ela é conhecida nas patotas que fazem parte do seu ir e vir, porque tem uma vida com Deus, porque ama Jesus, porque é de Jesus,
porque sabe viver para a glória de Jesus. Nessa noite Deus está dizendo para nós, através do estudo, eu quero que vocês levantem a vida de oração e jejum. É a manutenção. Não pode ser por regra. Vou dizer isso que eu tenho dito sempre, mas tem que ser por fome, por desejo. Nós temos que implorar o Senhor a trazer de volta pelo Espírito Santo o desejo em nós de sermos santos, o desejo, eu quero ser santo como tu és santo, eu quero ser usado para a glória do teu nome no centro da tua vontade, nada para mim, tudo para o Senhor. Meu Jesus, Deus está querendo ouvir nesses dias novamente, pessoas dizendo: Senhor, se algum dia eu pensar em desviar, me mata e me leva para o céu. Senhor, se algum dia eu pensar em trair o Senhor, não deixa não, me tira antes. Deus quer ouvir uma igreja sincera, séria, que não ama o pecado, ama o pecador, uma igreja que se lava no sangue de Jesus, uma igreja que perdoa com facilidade, uma igreja que obedece com facilidade, uma igreja que sonha com os céus e quer que a terra seja impactada pela glória de Deus. Nós temos falado muito sobre vida de oração, não temos? E às vezes a gente vai tirar 8 minutos de oração e as pessoas ficam transitando, ficam conversando, cara. 8 minutos. Aí não dá para, a criança, por causa da criança eu não posso orar. Vocês têm que pegar uma aula com a pastora. Põe a criança sentadinha no banco e debruça a sua cabeça no colo da sua criança e ora. A criança vai ter essa memória. Minha mãe é de oração. Meu pai é de oração. Quando eu tiver alguma coisa, eu quero ser usado igual meu pai, igual minha mãe. É hora. Às vezes a gente levanta na igreja para cantar, a sua filha, o seu filho está brincando com outra criança. Nós sabemos que não é hora disso, mas não é isso que eu quero falar. Está brincando com outra criança na hora de adoração. E você não preocupa em ensinar a criança a adorar. Vamos levantar para orar. E aí você não preocupa em ensinar a sua criança a orar. Porque ela está brincando na hora de orar. Ensina a criança. Essa é a prova que a gente não é espiritual. A pessoa espiritual, a maior preocupação dela com os outros é que seus filhos sejam de Deus. Não fica dormindo na hora da igreja. Por quê? Porque na hora do filme não dorme. Na hora do desenho da Disney que ninguém devia assistir e que deixa assistindo, não dorme. Aí não educa a criança. Não educa a ter respeito na casa de Deus. Não educa a criança a... Irmãos, eu estou falando de criança aqui com o maior carinho. Eu amo demais criança. Tudo é cheirinho, é gostoso, é bom demais criança. Mas a gente ama educando. Ensinando a comportar. Ensinando a servir. Ensinando a obedecer. Não, fulano não sei o que. Ô meu filho, não faz isso não. Nós não devemos falar mal de ninguém. Por favor. Aqui não, meu pai sempre ensinou. O que a sua criança vai falar de você quando ela virar adulto? Lembra daquele que foi preso e estava agora indo para a cadeira elétrica? E ele disse que queria só dar uma palavra. Eu estou aqui por culpa da minha mãe. Meu Deus do céu. Não negue ao seu filho o ensino de servir a Deus. Toda pessoa espiritual quer e se preocupa com a salvação dos seus filhos. Filhos de crente não são salvos, irmãos. Eu defendo a tese que enquanto criança e não tem discernimento correto,
vão para o céu, porque dos tais é o reino dos céus. Mas logo terá entendimento. Escute uma coisa: a formação da personalidade da sua criança até 6, 7 anos, hoje por aí, no máximo 8 anos. E essa idade é a idade que a gente deixa mais solto, dizendo não entende. É assim ou não é, pedagoga, irmã Leslie? Nós temos pedagogas aqui que estudaram sobre isso. Está formando a personalidade. Deixa fazer. Olha o namoradinho dela é fulano de tal. Está formando. Aí quando cresce, fala, não sei o que aconteceu com essa menina, não sei o que aconteceu com esse menino. Não sabe? Vem aqui que eu te explico. Tem que ter regra. Amor, beijo, abraço, brincadeiras e regras. Disciplina. Ora para cada coisa. Pense não em que o mundo de amanhã seja melhor para os seus filhos. Não, seus filhos sejam melhores para o mundo de amanhã. Ensina seu filho a ler a palavra, sua filha a ler a palavra. Deixa dormir na igreja não, irmão. Ensina. Não, meu filho, assim porque o senhor é obreiro na igreja, porque a senhora é obreira na igreja. Não, é porque eu sou crente, meu filho. Tem nada a ver com obreiro, ser crente. Eu sou crente, sirvo a Deus, isso é bom, isso é maravilhoso. Jesus me enche da presença dEle. Eu amo Jesus. Eu quero que você conheça o Jesus que fala comigo e transformou minha vida. Pais que não preocupam. Tivemos aqui uma palavra para jovens direcionada no sábado. Pastor e pastora fazendo o trabalho. Pais, não preocupem em trazer os filhos. Tivemos aqui uma turma muito boa, mas tivemos aí ausência de 4, 5. Não preocupe em mandar, mas preocupa em mandar para o shopping quando abre. Preocupa em mandar viajar para Caldas Novas, para a casa do tio, da mãe. Ei, levante sua vida espiritual. Quantos pais impediram seus filhos de ir para a igreja, porque disseram, meu filho está ficando fanático. E hoje os filhos estão desviados. Levanta a sua vida espiritual. Pastor, eu conheço o pai que ora e jejua e fez exemplo, o filho está no mundo, mas fez a parte dele, vai ter a hora que esse filho vai voltar. É livre-arbítrio. O que nós não podemos deixar é de fazer a nossa parte, de fazer o que convém a nós fazermos. Amém? Diga, oração e jejum é tão poderoso que expulsa casta de demônios. Outra coisa que você tem que entender, e nós lemos em Mateus 6. Não fica contando vantagem porque ora e porque jejua. Quando Deus te der algo que você deva falar, então fale, mas fale sabendo que é porque Deus deu, e é porque Deus fez, é porque Deus deu graça. O texto que lemos, quando você for jejuar, penteia o cabelinho, arruma direitinho. Não fica mostrando para os outros que está na graça, que está no jejum, que jejua todo dia, que está jejuando 50 dias, que jejuou toda semana. Já perdeu, irmão. Faça o propósito com Deus. Uma coisa é você chegar no pastor e conversar com o pastor. Estou jejuando assim, assim, quer que o senhor me orienta? É outra coisa. Agora sair contando, falando, não faça isso. Hein? Faça em oculto e o teu Deus que está em oculto vai te recompensar. Amém? Fique sobre os pés, por favor. Jejum e oração. Alimento e manutenção da nossa vida espiritual. Eu quero te fazer uma pergunta, não precisa me responder. Responda a você mesmo, ok? Como está a sua vida de jejum e oração? Como está?
Olhe para frente, meus queridos e amados. Feche os olhinhos, vê se dá para pensar sobre isso. Por isso que tem decisões carnais, irmãos. Pessoas tomando decisões carnais. O espiritual, ele quer obedecer a Deus até o fim. Não, mas a palavra diz. Não, mas você pode. Não, mas eu quero. Feche os seus olhos. Como está a sua vida de jejum e oração? Você ora mesmo? Ou você passa o tempo? Você ora mesmo ou você ajoelha e vai ler a Bíblia? Você fala palavras com Deus? Nós já estudamos sobre isso. Já passamos nesse seminário sobre isso. Mas você fala palavras com Deus, está sendo conhecido diante de Deus, as suas necessidades, seu louvor, a sua adoração, sua gratidão. Você ora para almoçar, para jantar? Você tem prazer em orar quando vai comer? Não, pastor, tudo que entra na minha casa é abençoado. Não creia nessa mentira não, irmão. Não creia nisso não. Satanás compareceu lá diante de Deus. Para com essa invencionice. E deixa eu te falar outra coisa. Se você não ora para consagrar, deveria orar então pelo menos para agradecer o pão de cada dia. Aprenda com Jesus, 5 pães, 2 peixinhos e Pai, graças te dou. Consagra o que você vai comer. Consagra o que você comprou e vai vestir, calçar. Consagra o móvel que você comprou. Tem tanta coisa maligna atrás de tantas coisas por aí. Tem móveis que atrás dos móveis tem fetiches, patuais, deuses escondidos. Entra na casa, está bonito, mas fica um alvoroço na casa. Consagra o que você compra. Ore a Deus. Consagre o que você ganha. Pare de andar, irmão. Espera um pouquinho, em nome de Jesus. Oh, Jesus. Vamos ser igreja consagrada de Deus. Vamos amar a palavra que ouve e praticar a palavra que ouve. Em nome de Jesus Cristo. Você ora para comer? Você consagra, você dá graças? Eu até uma balinha que vai para minha boca, desde o trabalho de libertação, nunca esqueci. Consagro. Eu sou de Deus e quero que tudo seja abençoado. Não tenha preguiça de orar. Não tenha preguiça de ajoelhar. Uma das posições mais humildes diante de Deus é quando a gente se ajoelha. Você está reconhecendo a majestade eterna, o Todo-Poderoso, a soberania dEle. Tem gente que não gosta de ajoelhar de jeito nenhum. E eu te digo que todo joelho se dobrará diante dEle naquele dia. A gente tem que respeitar, vamos ajoelhar. A não ser que tenha problema sério nos joelhos. Vamos orar para que Deus renove. Para que Deus nos ajude a ter vida espiritual. Para que Deus nos ajude a manutenção. Escute, quando você para de jejuar, começa a vir o nervosismo de novo. A insensibilidade. Escute isso, você prefere ficar na sua casa e assistir uma novela do que vir no culto. Prefere ficar na sua casa e fazer um churrasco do que vir na igreja. Prefere faltar o culto e ir para Caldas Novas. Prefere faltar o culto e ir jogar bola. Isso é vida natural
que voltou. O espiritual não consegue. O sentimento é: estou traindo Jesus. Ou não é assim? Senhor nosso Deus e Pai, só Tu és Deus. Ministrei a palavra, Senhor, mesmo com tamanho peso nesse lugar. Estou aqui e ministro a Tua palavra, Senhor. Olha dos céus, meu Deus. Olha dos céus. Ajuda essa pessoa a abandonar o pecado, meu Deus. Confessar, deixar. Ajude essa pessoa a santificar seus lábios. Oh, meu Deus, não deixa que o mal prevaleça, mas que o Senhor prevaleça. Tua vontade prevaleça. Tua graça prevaleça. Enche a casa, Senhor. Ajuda cada um a entender essa palavra tão clara. Desperta as nossas vidas de oração e jejum. Quebra as cadeias do inferno. Peleja por teu povo, por tua obra, por tua igreja, Senhor. Faz uma obra, Senhor. Tira a falsidade, tira a mentira, tira o engano. Tira a hipocrisia, tira a encenação, nos levanta como um povo santo verdadeiramente, ordeiro de boas obras, quebra as cadeias do inferno, quebra as cadeias do inferno, meu Deus, põe por terra todo o mal, pisa a cabeça da serpente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai, traga para a igreja a consciência espiritual. Traga para a igreja, Senhor, a vida espiritual. Levanta a minha vida. Levanta a vida daqueles que querem verdadeiramente serem de Deus. Meu Deus, tira esse argumento das trevas, de ter medo de ser fiel, de ter medo de obedecer a palavra. Isso é maligno, expulsa esse mal, pois a maior alegria da alma é mergulharmos, ó Deus, nas águas do Teu Espírito. Traga o mover, Senhor, a conscientização espiritual. Nós estamos aqui, Senhor, e nós pedimos, abençoa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pedido de oração para Ingrid, de 13 anos. Jonathan, que está, graças a Deus, bem melhor. Camila está internada com Covid, está grávida. Margarida, libertação e salvação. Sofia, de 8 meses, internada com infecção, fez exames e o médico não descobriu a causa. Cícera e família. Renata irá abrir o próprio negócio. Que Deus te abençoe, minha filha. Tenha certeza e estude tudo antes, tenha direção. Felipe, porta de emprego. Irmã Maria Mendes está com uma forte inflamação nos rins, sentindo muitas dores. Doraci, complicações, diabetes, falta de ar. Isabela e Guilherme, comemorando 1 ano de casado. Glória a Deus, meus filhos. Estão aqui hoje? Não. Só a Isabela. Parabéns para vocês, viu? Toda a oração que fizemos aqui para os aniversariantes seja para vocês também. Que Deus abençoe vocês em tudo, em nome de Jesus. Quem concorda diz? Maria Isabel, causa na justiça e por toda a família. Ionice, mãe do diácono Paulo, está com uma infecção muito séria no sangue. Ivani, restauração da saúde. Patrícia Fernandes, Júnior Fernandes. Pastora Magali está com câncer e testou positivo para a Covid. Sua filha está grávida e também com Covid. Tainã, irmão do Natan, solução de uma causa financeira.
E os irmãos da igreja que estão precisando de oração, nós vamos continuar orando. Mãe Ione, Deus te abençoe, minha filha, tá? Irmão Benedito também, glória a Deus. Estavam meio enfermos, né? Fez o teste negativo, mas estava meio enfermo e agora estão ali. Glória a Deus pela vida de vocês. 42 contas pelo Face, 52 pelo YouTube, 282 pessoas aproximadamente conosco nesta transmissão. Vamos orar? Você que quer ser curado, levante a sua mão. Creia que há poder de milagres nas suas mãos, no nome de Jesus, por causa da palavra que diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Diz em meu nome. Então usa o nome do Senhor Jesus e vamos orar agora na autoridade do nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, visita todas estas pessoas cujos nomes nós aqui falamos, visita elas, visita as suas necessidades, seus problemas, dificuldades, estende a tua mão de milagre, repreende o mal, queima com fogo, dissipa todo o mal, cancela todo o mal, destrua todo o mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, elimina a Covid, faça um milagre, Senhor, faça um milagre, elimina a Covid, Senhor, cura os infectados, faça a grande obra, cura os infectados, meu Deus, completa a obra de milagre, irmão Bruno Cianca e família, em nome de Jesus, irmã Regiane e família, o Kaique e família, meu Deus, visita o Felipe e família, garante a obra do milagre. Meu Deus, a Sara Silva não está bem de saúde, dá saúde, confirma a bênção. Em nome de Jesus Cristo, abençoa agora cada vida cujos nomes estão aqui na caixa de oração. Visita com teu poder, com tua glória. Visita, meu Deus, em nome de Jesus, sarando, libertando, abrindo portas. Meu Deus, dá o emprego. Meu Deus, abençoa esse negócio da Renata. Dê a ela a resposta, a direção. Meu Deus, abre as janelas dos céus. Manda o socorro. Meu Deus, vai curando os enfermos agora. Onde tiver, meu Deus, uma dor. E tudo que provoca as dores, saiam agora esses males em nome de Jesus. Meu Deus, ajuda esta pessoa. Cura seu estômago. Tira o mal-estar, cura baço, bilis, fígado, intestinos, pâncreas, vesícula, cura, Senhor. Cura, meu Deus, próstata, hemorroidas, cura os rins, pulmões, coração, artérias, cura a pressão, arranca a depressão, cura do diabetes, triglicérides, colesterol, osteoporose. Faça a obra, sai dores desse corpo, sai pontadas desse corpo, sai mal desse corpo agora. O fogo do Senhor seja aceso. Queima, queima, queima e queima. Sai caroços, nódulos, câncer vai embora em nome de Jesus. Visita a Marla Cardoso em Goiatuba, Senhor. Visita a Cleonice Vilela, Senhor, e o Davi. Visita a Angelita, a Aderita, Senhor, o Josias. Cura, salva, liberta, arranca o mal, dá vitória na cirurgia. Visita a irmã Divina Ivonete. Visita o irmão Isaltino, meu Deus, cuida, meu Pai. Visita o Nivaldo. Visita, meu Deus, irmã Maria Teles, Marta Teles, todos da família. Irmã Maria Dias, abençoa Ana Costa, pastor Raimundo, pastor Ivanilda, irmã Sebastiana, irmã Evani. Meu Deus, abençoa Ana Raimunda, abençoa o povo do Senhor. Irmã Lourdes, meu Pai, irmã Marinês, meu Pai. Ó Deus, obrigado pela vida, irmão Benedito, irmã Ione, pelo milagre na vida dos teus filhos.
Visita a irmã Nildete, meu Pai, garante o milagre. Visita a irmã Naná, Senhor, garante a obra. Visita o irmão Gilberto, meu Deus, visita agora. Faça as maravilhas dos céus. Visita a irmã Nessi. Visita o pastor Francisco, completa a obra. Pastora Cilei. Meu Deus, abençoa as famílias, abençoa teu povo. Eu ordeno que toda enfermidade, todo mal, toda ação contrária, saia em nome de Jesus. Seja curado agora, seja sarado agora, receba a bênção do Senhor. A porta aberta, o socorro do céu, a vitória do céu. É a nossa oração, no precioso e santo nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Próximo culto da equipe azul, domingo às 18h50. Equipe de domingo de manhã, ou é de quinta. Hoje é que dia? Próximo culto? Quinta. Glória a Deus. Próximo culto é qual? Quinta, amarela, equipe amarela, ok? Quinta-feira é a abertura da campanha. Hoje tem pastel de calabresa, que não é pastel não, irmão, aquilo ali é pizza, né não? Pastel de calabresa com queijo e pastel de carne, uma delícia. Ao passar por aquela porta ali, você pode adquirir, saindo na porta em seguida. Não se esqueça, se você precisa de alguma cesta básica, fale conosco, teremos o prazer de lhe passar a cesta, tá bom? Deus abençoe nosso irmão Clóvis Marques também, com muita saúde, com muita bênção, com força do céu, viu? Vamos, curva a sua cabeça, irmã Zoraida ali do Rio Grande do Sul, Deus te abençoe muito, viu, irmã Zoraida? Curva a sua cabeça, levante sua mão direita. Glória a Deus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, único, e a comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja, com todo o seu povo, todas as obras do Senhor na terra, não só hoje, como no dia da eternidade, na nova Jerusalém de Deus. Os que querem e recebem vão dizer: Deus abençoe. Internauta, não se esqueça que manutenção e alimento da vida espiritual são com coisas básicas da fé, as colunas da fé. Guarde esta palavra, o Senhor com certeza pode mudar a sua história. Vocês que querem se retirar, por favor.